A paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Presbítero Paulino Leite. Estou aqui para lecionar a nossa lição de número 7. Nesta hora iremos dar início a essa nossa lição, que é o tema Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Quando nós estudamos um pouco esta carta aos Efésios, nós entendemos que Paulo escreveu essa carta no ano 61 e 62 depois de Cristo, aos irmãos da cidade de Éfeso. E Paulo, ele tem alguns propósitos para que fosse falado para aqueles irmãos daquela igreja. E o propósito dessa carta era ajudar os crentes a considerar a sua posição como parte do corpo de Cristo e viver de modo digno desta posição. E nessa lição de hoje, Cristo é a nossa reconciliação, nós vamos aprender um pouco sobre o trabalhar de Deus através do sacrifício de Cristo sobre as nossas vidas, fazendo com que nós fôssemos reconciliados com Deus. A introdução desta lição, ela nos mostra que, na lição passada, nos foi falado de como os gentios viviam sem Deus, sem paz, sem Deus. Mas nessa lição nós estudaremos que agora, através do sacrifício que Cristo fez, os gentios foram reconciliados com Deus. Nesta lição, veremos que houve uma significativa mudança na sequência do capítulo 2. No versículo 13, Paulo usa a expressão adversativa, mas agora para indicar que algo aconteceu e alterou a situação dos gentios. Nós vamos ver que existia uma inimizade entre os gentios e os judeus, por conta da religiosidade dos judeus. E aí eles tinham os gentios como pessoas indignas de ter uma comunhão com Deus. E nós vemos através dessa lição, o autor vai nos falar no primeiro ponto, Cristo desfez a inimizade entre os homens. E no ponto 2, nós vamos ver, pela paz Cristo fez um novo homem. E no ponto 3, nós vamos ver, pela paz reconciliados com Deus num corpo. Quando nós falamos de reconciliar é retomar o mesmo relacionamento. Nós observamos quando se perde um relacionamento, é difícil de ser retomado novamente esse relacionamento. Só que Deus, através do sacrifício de Cristo, Ele vai nos mostrar essa reconciliação. Então, o homem que tinha uma intimidade com Deus e perdeu essa intimidade, e agora, através do sacrifício de Cristo, Cristo vai reconciliar esse homem, a qual havia perdido essa intimidade com Deus, novamente a ter uma intimidade com Deus. Nós sabemos, em Gênesis capítulo 3, quando houve a queda do homem, Deus faz uma promessa, no capítulo 3 de Gênesis, no versículo 15, do descendente da mulher. E esse descendente apontava para Cristo. E Cristo no Novo Testamento veio, a Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E Cristo veio como forma de uma redenção, para trazer a intimidade que o homem perdeu no Jardim do Éden, quando Deus coloca o homem no jardim e dá ordem para ele, diz que de todo o fruto, de toda a árvore que está no jardim ele poderia comer, somente do fruto da árvore do conhecimento do mal ele não poderia comer, e ali ele cai e desobedece à ordem de Deus, ali ele perde a intimidade com Deus. Então Jesus Cristo ele veio para trazer de volta essa intimidade, reconciliar o homem com Deus. O primeiro ponto, ele vai falar da inimizade entre os homens. Nós observamos que havia um exclusivismo por parte dos judeus na sua religiosidade,
Porque os judeus, por ter recebido a lei de Deus, por ser o povo da promessa, por ser o povo que foi escolhido, eles se autodenominavam como detentores da verdade. E nisso eles rejeitavam os gentios. Mas a Bíblia diz que Jesus veio para os que eram seus, e os seus não receberam. Mas todo aquele que o receber é dado o poder de ser chamado e ser feito filho de Deus, a saber, aqueles que crê no seu nome. Então nós vemos neste primeiro ponto, quando Paulo, ele fala no versículo de número 14, do capítulo 2 de Éfesos, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derrubando a parede de separação que estava no meio. O primeiro subponto do primeiro ponto, Cristo desfez a inimizade entre os homens, tem como título a parede de separação entre os homens. Paulo ele faz uma alusão, uma analogia ao templo de Israel, onde havia algumas divisões. Tinha o átrio dos gentios, aonde era destinado somente aos gentios. Existia o santuário, aonde era destinado aos judeus. E existia o Santo dos Santos, aonde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano naquele lugar. Então nós observamos até na questão do templo, essa questão de separação. E quando a gente vai pesquisar um pouco mais sobre essa história, nós encontramos que existem relatos de que na parede do templo existia escrito em grego e em latim, dizendo que os gentios não poderiam passar dali do átrio para o santuário, ou procurar adentrar mais dentro do templo. E essas siglas, esses textos, estas palavras que eram ali colocadas naquelas paredes, ameaçavam até mesmo os gentios de morte. E Paulo, nesse capítulo 2, a partir do versículo 14, ele vai dizer que derrubando a parede de separação que estava no meio. Quer dizer, não somente literalmente a parede, derrubando a parede, mas de forma espiritual, através do sacrifício de Cristo, Cristo traz paz, traz uma reconciliação entre o homem e Deus, ou entre Deus e o homem, e traz a reconciliação entre os homens. E ele vai dizer que, porque ele é a nossa paz, a qual de ambos os povos fez um, derrubando a parede de separação que estava no meio. Então, Cristo, através do seu sacrifício, derrubou esta parede de separação. E é interessante que no dia do sacrifício de Cristo, quando Cristo estava sendo crucificado, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. No lugar do santuário, no lugar do Santo dos Santos, onde havia um véu que separava, onde o sumo sacerdote só podia entrar de ano em ano, naquele dia, no dia do sacrifício, o véu do templo se rasgou, mostrando que agora nós temos acesso e temos agora uma comunhão com Deus. Então, meus irmãos, nós entendemos que através desse sacrifício que Cristo fez, nós temos o acesso ao lugar santíssimo, nós temos acesso ao trono de Deus. Agora nós podemos orar, buscar a Deus e ter esta comunhão, a qual o homem perdeu lá no Jardim do Éden. E Paulo estava falando para os irmãos ali daquela igreja, que agora, através do sacrifício de Cristo, ele derrubou essa parede. Não existe mais separação. E aí, nós vamos ver, aqui no segundo subponto, derrubando a parede de separação, o apóstolo Paulo declara que Cristo foi... O apóstolo declara que em Cristo foi derrubada a parede de separação que estava no meio. Esta parede era tanto literal como espiritual, mas o mérito da cruz de Cristo, a divisória foi rompida. Assim, não somos mais forasteiros, mas somos da família de Deus.
Paulo está mostrando agora que os gentios, que outrora vivia desgarrados, sem Deus, sem paz e sem salvação, agora eles fazem parte da família de Deus. Os judeus que se achavam detentores da verdade do Evangelho, agora, não somente os judeus, mas agora os gentios formam um povo. E mais à frente nós vamos ver que esse povo é a igreja do Senhor. Agora nós não somos mais forasteiros, mas somos da família de Deus e temos acesso à presença do Pai. Pelo sangue de Cristo, temos livre entrada no santuário de Deus. Nós vemos aqui no terceiro subponto o conceito da lei e dos mandamentos. Então nós observamos quando Paulo, ele diz no versículo 15, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenança para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Nós observamos que a lei existia, claro, a lei mosaica, a lei cerimonial e a lei civil, que é uma lei só. No entanto, a lei mosaica, os 10 mandamentos, a lei cerimonial fala das festas, das cerimônias dos judeus, as festas dos tabernáculos, todo o ritualismo dos judeus na questão também dos sacrifícios. E nós vemos a lei civil, que são direitos e deveres dos judeus como cidadão. E nós observamos que Jesus, através do seu sacrifício, ele aboliu essa lei cerimonial, que era isso que separava os judeus, aliás, os gentios dos judeus, aonde nós vemos vários relatos na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, essa questão da circuncisão. E aí nós vamos observar que Paulo até foi perseguido porque foi acusado de ter levado alguém que não era judeu para entrar dentro do templo. Então os judeus, eles tinham esta questão, mas através do sacrifício de Cristo, nós observamos que Jesus, ele aboliu essa questão dessa lei cerimonial que separava os gentios dos judeus. Então, a lei civil diz respeito aos israelitas como cidadão e a lei moral permanece em vigor como padrão de conduta, mas não como meio de salvação, porque nós vamos ver, capítulo 2, versículo 8, que nós somos salvos pela graça. Isso não vem de nós, é dom de Deus. A Bíblia nos fala isso. A lei cerimonial é criada como sendo a circuncisão, sacrifícios, comidas, bebidas das festas, luas novas e sábados, né? Como já foi dito. Esses ritos identificavam a posição do povo judeu diante de Deus e demonstrava a hostilidade deles para com os gentios. Então, por eles ter estas práticas, eles se achavam no direito, né, de menosprezar os gentios. Mas Paulo, ele vai trazer esse relato no capítulo 2, a partir do versículo 14, mostrando que através do sacrifício de Cristo, ele trouxe aqueles que estavam longe para perto. E agora formando um novo homem, um novo povo, uma igreja, não somente de judeus, mas judeus e gentios, né? Nós vemos essa questão. O quarto subponto do primeiro ponto, ainda falando sobre essa questão da revogação das leis e dos mandamentos, a eliminação das barreiras que dividiam os judeus e gentios se deu pela revogação da lei e dos mandamentos, que consistia em ordenâncias, no capítulo 2, versículo 15. Esta revelação nos contradiz o que Jesus disse, não contradiz o que Jesus disse, que não veio revogar a lei, mas veio para cumprir. Então, através de Cristo, Cristo cumpre toda a lei, e através do seu sacrifício, ele revoga ele anula essa questão cerimonial, e que resultava
em separação entre os judeus e gentios. O ato de Cristo, oferecendo a Deus em cheiro suave, aboliu a necessidade dessas ordenanças ritualísticas. Assim, a inimizade foi desfeita. Existia uma inimizade entre os judeus e gentios por conta desses rituais. Mas através do sacrifício de Cristo, Cristo desfez todas essas ordenanças, todos esses rituais, e agora nos traz paz. O apóstolo Paulo, ele diz: na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Então ele traz a paz entre judeus e gentios, formando agora a igreja do Senhor. No segundo ponto, o autor da lição, ele vai falar sobre pela paz Cristo fez um novo homem. Então nós vemos que existia tanto a inimizade do homem para com Deus, como do homem para com o seu semelhante. Mas a Bíblia diz, Isaías 53, versículo de número... Isaías capítulo de número 52, aliás 59, versículo 2, que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então, Paulo fala no capítulo 2 que nós vivíamos nossos deleites e pecados, mas através do sacrifício de Cristo, os pecados que nos separavam de Deus, agora, através do sacrifício de Cristo, Cristo nos dá o perdão dos nossos pecados. E agora nós temos paz com Deus. Pela paz, Cristo fez um novo homem. A partir da expiação da cruz, a paz foi proclamada de ambos os povos, judeus e gentios. Cristo fez uma nova humanidade. Então, nós também éramos inimigos de Deus, porém agora somos amigos de Deus, através do sacrifício de Cristo. Então, no primeiro ponto, aqui do primeiro subponto do segundo ponto, conceito bíblico de paz. Nós vamos ver na descrição, paz pode ser boas relações, paz pode ser fim de conflitos entre um país e outro, conflitos entre pessoas, ou estado de tranquilidade, quando alguém diz assim, eu tenho paz. Mas essa paz que Cristo traz é uma paz onde nós passamos a ter essa questão de resoluções de conflitos. Temos paz, onde os judeus não tinham paz com os gentios e agora se torna um novo povo e tem paz. Mas essa paz vai muito mais além, quando nós entendemos que Cristo é a nossa paz. Fala de intimidade, fala de vivência. Então, a partir do momento que nós aceitamos estes sacrifícios, e Cristo morre naquela cruz, e nós aceitamos esse sacrifício nos traz paz, no sentido de nós agora termos uma comunhão com Deus. Nós vamos ver no capítulo de número 5 de Romanos. Eu quero fazer a leitura aqui com você que está neste momento participando desta lição. No capítulo de número 5, versículo de número 1, Paulo vai dizer: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, através do sacrifício de Jesus, e agora nós, com esta fé nesse sacrifício, nós temos paz com Deus, porque agora nós temos uma comunhão. Aquela comunhão a qual tinha sido perdida lá no jardim, agora nós temos através desse sacrifício. Porque Cristo, Ele é o motivo da nossa paz, aqui no segundo subponto do segundo ponto. É a nossa paz. E essa expressão aponta para uma conotação mais profunda, pois Cristo não é apenas o autor da paz, mas literalmente a nossa paz. Quando nós estamos nessa
comunhão, nessa vivência com Ele, nós temos paz com Deus, paz com os nossos irmãos. Então nós temos esta paz. E esta paz que o sacrifício nos proporciona. E Paulo escreve ali aos irmãos da igreja de Éfeso, mostrando que agora os gentios também fazem parte desta igreja e tem esta paz e tem Cristo. E todas aquelas ordenanças e tudo aquilo que existia com relação aos judeus foi abolido pelo sacrifício. Então, Cristo é a nossa paz. Cristo é a nossa paz. Por isso que o tema diz: Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Através de Cristo nós temos essa reconciliação com Deus e agora nos tornamos um só povo. Não somente os judeus como detentores da palavra de Deus. Então, o terceiro subponto do segundo ponto vai dizer a nova humanidade formada pela paz. Cristo uniu os povos que outrora hostilizava para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo paz. Essa unidade não resultou de algum acordo firmado entre os homens, mas foi realizado em si mesmo. Cristo foi quem fez este mover através do seu sacrifício. Ou seja, o único modo possível em Cristo, por meio de Cristo. Através de Cristo é que Ele une a humanidade através do seu sacrifício, formando um só povo, a igreja. A partir desse ato surge uma nova humanidade, a igreja, onde não há circuncisão nem incircuncisão. Foi Cristo quem criou esse novo povo, fazendo a paz. No capítulo de número 2, versículo de número 15, ele vai falar sobre isso. Fazendo a paz, criando um novo homem, um novo homem através do seu sacrifício. Nele a desigualdade foram eliminadas e a acepção de pessoas desfeita, etnia e classe social desapareceram. Então nós vemos aqui também no livro de Romanos, no capítulo de número 2, versículo de número 11, quando ele diz: porque para Deus não há acepção de pessoa. Por mais que os judeus fizessem essa questão de acepção por conta dos seus rituais, por conta da sua religiosidade, Cristo, através do seu sacrifício, forma um novo povo, através do seu sacrifício, juntando judeus e gentios, não fazendo acepção de pessoas. Nós vemos também em Gálatas, capítulo 3, versículo 28, Paulo escrevendo também essa carta, ele vai nos mostrar, capítulo 3, versículo 28, desarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Agora somos um em Cristo. Paulo estava falando para os irmãos ali daquela igreja que agora, através do sacrifício dele, eles formaram um só povo, a igreja. A igreja. Então, no ponto 3 da lição, pela cruz reconciliados com Deus um só corpo, né? Nós vemos Cristo se fez maldição por nós, porque a Bíblia diz que maldito todo aquele que fosse pendurado no madeiro. Então nós vemos através do sacrifício de Cristo, onde a Bíblia diz que Ele levou sobre si todas as nossas dores, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Cristo, através do seu sacrifício, Ele nos traz a paz e nos reconcilia num corpo, nos tornando igreja. Então, nós vemos aqui reconciliados pela cruz de Cristo. Foi o sacrifício vicário de Cristo. Então, o sacrifício vicário, alguém no lugar de outro. Jesus foi o substituto,
a qual nós era quem merecíamos ser crucificados. Nós era quem merecíamos estar lá naquela cruz. Porém, Jesus, ele vem para nos reconciliar com Deus e se torna o seu sacrifício substituto, vicário. Ele nos substitui. Então, Cristo nos substitui ali naquela cruz. E a sua consequente vitória sobre a morte, que possibilita nossa reconciliação com Deus e com os homens. É isso que Paulo vai trabalhar, né? A reconciliação com Deus e a reconciliação com os homens. Nós vemos reconciliados na cruz e um corpo, agora nos tornando igreja. Então, a ênfase recai sobre a inimizade existente na vertical, isto é, entre os homens e Deus. E na vertical, né, também entre homens e homens. Horizontal, entre homens e homens. Vertical, entre Deus e os homens. Tudo isso, através da cruz, foi desfeito. Agora nós temos amizade com Deus, nos tornamos participantes, sendo reconciliados, temos a intimidade com Deus e agora temos paz também com os homens. Ali, Paulo estava falando para os gentios, para a igreja, dizendo que a igreja agora fazia parte desta família reconciliada com Deus, mostrando que Cristo é a nossa reconciliação. Então, nós observamos nessa lição para nós concluirmos que Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Cristo, através do seu sacrifício, traz uma reconciliação do homem para com Deus e do homem para com o seu semelhante. E eu quero deixar aqui, né, essa lição, espero que tenha contribuído com os irmãos, que os irmãos tenham aprendido, né, aqui de bem sucinto, bem rápido nessa explanação sobre esta lição. E que Deus abençoe cada um dos irmãos.